Olá, internauta, e aqui na Jovem Pan Online nós vamos falar da resolução 276 do CONTRAN, aquela resolução que está dando muita dor de cabeça para os motoristas de todo o Brasil, aqueles motoristas que têm a carteira de habilitação ainda antiga, sem a fotografia. Essa resolução do CONTRAN determinou que num prazo de 90 dias as pessoas deveriam se recadastrar, só que este prazo já venceu e muitas pessoas, alegando pouca informação por parte do CONTRAN, pouca divulgação, acabaram perdendo o prazo e também tendo suspenso o seu direito de dirigir. Quem vai falar um pouquinho, explicar um pouquinho mais a respeito desta resolução é o advogado Rosan Josiel Coimbra. Ele é um membro efetivo da Comissão de Estudos do Direito de Trânsito da OAB São Paulo. Vamos acompanhar. Essa resolução ela se baseia na problemática de que essas carteiras antigas sem fotografia estaria complicando o sistema de pontuação que existe, que regulamenta depois a questão da suspensão e cassação de dirigir. Por essas pessoas não estarem inseridas nesse sistema, nesse banco de dados, estaria criando então impunidade. Com base nisso, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que é um órgão que legisla complementando o Código de Trânsito, ele recebeu poderes do Código para regulamentar algumas disposições. E ele passou a exigir, através dessa resolução, que essas pessoas com carteira antiga se recadastrassem, aqueles que já estavam com a carteira vencida teriam prazo, e esse prazo já se esgotou. E as pessoas as carteiras ainda não venceram, teriam 30 dias após o seu vencimento para se recadastrarem. Caso contrário, esse direito seria, na prática, o nome dele seria excluído dos bancos de dados. Como vocês ouviram nas palavras do Dr. Rosan, é pertinente esta resolução do CONTRAN 276, ela cria um cadastro nacional atualizado dos motoristas em todo o Brasil. Só que muitos internautas participaram até do fórum de discussões do blog de Trânsito e Estradas da Jovem Pan, muitos ouvintes acabaram ligando também para a Rádio Jovem Pan, reclamando, né? Reclamando da pouca divulgação desta resolução. Muita gente nem ficou sabendo, acabou perdendo o prazo e também o direito de dirigir, e essas pessoas têm que começar tudo de novo. E quem trabalha aí com um veículo, quem é caminhoneiro ou mesmo motorista profissional, acaba perdendo a categoria e vai ter um prejuízo muito grande, além de ter que pagar a autoescola novamente. Nós tivemos muitas reclamações, mas selecionamos 3 reclamações e cada ouvinte de um estado. Nós vamos acompanhar agora a reclamação do Ricardo Carrasco, ele é analista contábil aqui da cidade de São Paulo. Quando eu fui renovar minha carteira, eu fui fazer o exame CFC, eu fiz o exame, foi aprovado, fiz o exame médico, porém, quando eu fui fazer a renovação, o Ciretran me avisou que minha carteira estava cancelada devido a essa resolução. E primeiro eles obrigaram você a pagar o exame médico, depois pagar o exame escrito, para depois te avisar que você não tinha mais direito? Isso, então ninguém sabia, eu paguei tudo, fiz. Quando eu fui dar a entrada, eles mesmos no Ciretran não sabiam do teor da resolução. Eles só tinham uma notificação do Detran que não era para permitir ninguém mais fazer a renovação. E o analista de sistemas, Rui Pedroso, ele mora no Rio de Janeiro, ele acha até que é pertinente também essa resolução, mas ele no caso, ele deixa bem claro que acha que a punição é muito rigorosa. Vamos acompanhar. Eu entendo a necessidade do CONTRAN de haver um processo de melhoria da base cadastral de condutores, mas é totalmente inadmissível obrigar as pessoas que já dirigem há mais de 20 anos, como é o nosso caso, a tirar uma carteira como se fosse primeira habilitação, ou seja, vão ficar 1 ano com carteira provisória. A gente já tem conhecimento de pessoas que são profissionais, são motoristas profissionais, dirigem coletivos, têm carteiras com habilitação especial, vão ser obrigados a voltar para a categoria de categoria B, ou seja,
corre o risco de perder emprego justamente por causa dessa resolução. Então o que a gente quer, o que a gente está procurando, Marcelo, é simplesmente uma prorrogação desse prazo de recadastramento, para que todo mundo possa resolver a sua situação e possa tirar ou renovar a habilitação da maneira que todo mundo faz, ou seja, fazer os exames médicos, fazer as provas que tiver que fazer, mas não entrar com primeira habilitação, que não tem sentido uma medida dessa. E essa mesma opinião é compartilhada pelo Paulo Cavalheiro. Ele mora em Florianópolis, em Santa Catarina, trabalha como motorista. Ele também acha que o CONTRAN deveria dar um novo prazo e também divulgar melhor esta resolução. Então eu gostaria que os nossos governantes se sensibilizassem com essa situação que nós estamos vivendo e colocasse um novo prazo para nós fazer o recadastramento. É só isso que a gente está solicitando. Não estamos solicitando nenhuma reivindicação a mais. Apenas prorrogação de prazo e divulgação correta. E o repórter Rodrigo Barros, aqui da Jovem Pan, ele foi ouvir, a opinião do presidente do CONTRAN, o doutor Alfredo Pérez da Silva. E o próprio presidente do CONTRAN reconhece que pode ter havido aí uma divulgação deficiente por parte do órgão. Pode ter ocorrido. Pode ter ocorrido, sim. Fala eu não digo. A divulgação não teria sido tão grande, Tão grande quanto necessário. Eu vi algumas reclamações aqui dos internautas endereçados aí a vocês, no sentido de que a multa chega, mas por que não avisaram isso? Porque é que o cadastro do veículo não tem nada a ver com o condutor. Entendeu? Nós temos milhares de condutores que não têm veículo e milhares de proprietários de veículo que não são habilitados. Então, o cadastro não é o mesmo, E nesse caso, por exemplo, de habilitação, por exemplo, das multas você tem o cadastro do proprietário porque foi renovado. E são renovados anualmente, A carteira de habilitação, inclusive, você é obrigado a fazer duas coisas com relação à sua carteira de habilitação. Primeiro, ela tem um prazo de validade, que é o prazo de validade do exame médico. Vencido o prazo, a lei ainda permite que você continue com o direito de dirigir por mais 30 dias. A partir desses 30 dias, ela não tem mais validade. Ela não tem validade para você dirigir. Nenhuma. Então, o que nós dissemos? Nós dissemos que exatamente o mesmo prazo que ele teria para renovar a carteira de habilitação era o prazo que ele teria para recadastramento. As pessoas que têm a carteira de habilitação sem foto, que ainda não venceu, essa continua tendo validade. E essas não precisaram ainda fazer o cadastramento, porque o prazo para eles fazerem o cadastramento é até 30 dias após o prazo de vencimento definido na carteira de habilitação. E o doutor Alfredo Pérez, que além de presidente do CONTRAN também é diretor do DENATRAN, ele orienta os motoristas que perderam prazo aí deste cadastramento. Eles devem fazer um requerimento endereçado ao delegado responsável pela Ciretran, Por exemplo, no estado de São Paulo é para a divisão do interior, E para São Paulo, para a divisão de habilitação, no Detran Central, solicitando o reexame, fazendo justificativa do problema de perda do prazo e pedindo para que seja reanalisada a matéria e que seja reincluído na base nacional. Já o doutor Rosan Josiel Coimbra, ele dá uma outra alternativa aos motoristas que, segundo ele, é muito mais rápida e prática. E as pessoas que estão com a carteira vencida nessa situação, elas têm que ter uma solução urgente. O mandado de segurança, entrando na justiça, acredito que, de forma geral, em 3, 4 dias, os juízes despacham, mandam uma ordem através do oficial de justiça, que tem 24 horas para entregar esse ofício no Detran. Recebendo esse ofício, o Detran é obrigado a ressuscitar o prontuário do condutor, que ele pode dar entrada a uma nova carteira, através do poupa-tempo, em 2, 3 horas a carteira fica pronta. Ou então através de uma autoescola, que também, evidentemente, vai encontrar os caminhos abertos para poder devolver o documento após esses trâmites, que são rápidos. Tá, então aqui na Jovem Pan Online nós falamos da resolução 276 do CONTRAN, que suspendeu o direito de dirigir de muitos motoristas em todo o Brasil, aqueles motoristas que perderam o prazo
do recadastramento das suas carteiras antigas, aquelas CNHs sem fotografia. Continue ligado, a qualquer momento, mais informações aqui na programação da Jovem Pan Online. Jovem Pan Online, rádio com imagem online.